vocês. Vamos lá? Vamos começar de Chico? Canta daí da sua casa, prepara seu coração, porque a noite de hoje é um tema desafiador, mas é também libertador. Velho abacateiro, uma boina surrada, sementes de luz plantadas pela estrada, por um sertão franzino. A alma de um gigante, a força de um moinho, uma luz de um farol com aconchego de um ninho, sorriso de menino. Como é que pode tu julgar-te a ti pequeno, se um coração nazareno em teu peito habitava? Em cada página do livro de tua vida eu encontro sempre a saída, irmão de Uberaba. Hoje eu me lembrei de ti, Francisco, e uma lágrima quis rolar, mas sequei bem que depressa, amigo, para você não me ver chorar. Mas é que é tão difícil, Chico, o coração não balança quando eu sinto aqui comigo tua presença me inspirar. Tua presença me inspirar, tua presença me inspirar. Eita, Chico. Mas é bom, né, meus irmãos, lembrar dele. Como é bom. Essa semana fez 18 anos, né, que ele partiu para ficar na eternidade. Então nós vamos começar, né, nosso assunto de hoje, perdão. Quem de nós não precisa perdoar, não é verdade? E nós vamos começar com uma historinha do Chico, né? Essa história é real, né? Aconteceu na vida dele. Diz que há muitos anos atrás, o Chico possuía um cachorrinho, né? E não sabia ao certo se esse cachorro ele já era deficiente ou se ele foi atropelado, né? Mas a verdade é que esse animalzinho dava um grande trabalho para o nosso Chico, né? Vou desativar os comentários aqui. Podem mandar os coraçõezinhos aí. Um pouquinho antes de terminar, como sempre, a gente reativa, tá bom? E aí, meus irmãos, como eu dizia, o Chico tinha esse cachorrinho que dava um trabalho imenso para ele, sabe? Toda madrugada, porque o Chico chegava do centro de madrugada, quando o Chico regressava do centro espírita, cansado, talvez 2, 3 horas da manhã, ele tinha ainda que limpar todo o seu quarto, porque como o cachorrinho era deficiente, né? Ele fazia as necessidades pelo quarto todo. E o Chico, inclusive, gastava quase todo o salarinho dele, né, de funcionário público naquela época, ganhava pouquinho, para poder comprar uma comida, né, para o seu cãozinho e uma coberta que não chegava a durar nem um mês, né? E assim foi.
né? Assim foi durante muito tempo. E um certo dia, né, quando o Chico chegou do trabalho, ele notou que o cachorrinho estava amuadinho, sabe? Triste. E o Chico estranhou e percebeu que o cachorrinho estava respirando fraco e notou que ele estava morrendo, né? Parecia que ele estava só esperando o Chico chegar do trabalho para ele poder se despedir. O cãozinho então olhou para ele, né, de forma demorada, né, de uma maneira muito terna, como que agradecendo, né, por tanta dedicação, por tanto carinho, fez um gestinho com a cauda, né, e morreu, né? Acho que quem já perdeu um cãozinho sabe o quanto isso é difícil, né? E aí o Chico, né, enterrou esse animalzinho no quintal, esse cãozinho no quintal, sobre várias camadas de terra e também de lágrimas, né? Passaram alguns dias, alguns meses. Uma das irmãs do Chico então lhe disse: Chico, eu tô com uma coisa aqui dentro de mim. Eu preciso te contar algo, sabe? Senão eu não vou conseguir ficar em paz. Pois não. Pode contar, minha irmã. Ô Chico, sabe seu cachorrinho que morreu? Então, na verdade ele não morreu não. Mataram ele, Chico. Foi a dona fulana, a nossa vizinha. Foi ela que deu veneno para ele, Chico. Mas olha, ela não fez isso por mal, não. É porque ela tinha muita pena de ver você chegando de madrugada, depois de ter trabalhado tanto e ainda ter que cuidar do cachorrinho deficiente, né? E querendo aliviar a sua dor, Chico, ela simplesmente deu veneno para ele. Naquele instante, o Chico foi tomado de uma tristeza profunda, sabe, meus irmãos? Não sentiu raiva da vizinha, porque raiva era um sentimento que inexistia no coração do Chico. Mas uma tristeza, sim, invadiu-lhe a alma. E uma sombra começou a envolver o seu coração. E assim foi. Assim foi por diversos dias, né? Essa sombra só crescia. À medida que o Chico alimentava e se lembrava do cãozinho, da revelação da irmã, da vizinha, né? Até que um dia, o Emmanuel, né, o guia do Chico, apareceu e disse para ele: Chico, eu sei que você está triste, mas eu preciso te falar uma coisa. Tem uma mancha escura no seu coração. E essa mancha está sendo causada pela mágoa, Chico. E isso está atrapalhando todo o trabalho dos bons espíritos. O seu trabalho mediúnico está sendo afetado. Então, Chico, você precisa se livrar dessa mágoa. E o Chico disse a ele: mas eu não consigo esquecer, mano. Eu não consigo esquecer, como é que eu faço? E aí o Emmanuel disse, mais ou menos assim: anota aí. Você precisa dar uma grande alegria, mas uma grande alegria para essa sua vizinha, Chico. Não é uma lembrancinha não, viu? Não é um sabonetinho da Avon, nem um Topoer. É uma grande alegria, né? Descubra o que ela tem mais vontade de ganhar na vida. O sonho material dela, né? O sonho de consumo. E aí você vai lá na loja e compra para ela. O Chico parou, olhou para o Emmanuel e disse: peraí, Emmanuel, deixa eu ver se eu entendi. Então, a pessoa me ofendeu, me magoou, matou o meu cachorrinho que eu tanto amava, e eu tenho que dar um presente para ela? Depois de tudo isso? Emmanuel então virou para ele e falou assim: ó, Chico, se você quiser, fica bravo com o homem lá de cima. A receita não é minha, não. A receita é do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Leia lá o Evangelho. E então o Chico, sem ter muito o que questionar, né? Sempre obediente, procurou, né? E descobriu o que a sua vizinha mais tinha vontade de ganhar. E descobriu que era uma máquina de costura, né? O Chico então foi até a loja e viu o preço da máquina. Abriu sua carteirinha, né? Ali tinha o seu salarinho, seus poucos cruzeiros.
e diz para si mesmo: "Oh, mágoa difícil essa de tirar, meu Deus." Então, ele dividiu o pagamento da máquina numa 5 encarnação, sabe? E comprou essa máquina. E foi então até a casa dessa vizinha com um embrulho enorme nas mãos, né? E quando ele chegou até ela, surpresa, quando ele entregou o presente, disse que era para ela, que ela abriu, que ela viu aquela máquina, uma luz imensa saiu do peito da vizinha dele e foi direto para o centro cardíaco do Chico. E essa luz foi se espalhando e o envolveu da cabeça aos pés. E aí limpou tudo, sabe? O que tinha, o que não tinha, o que ia ter. E o Chico então percebeu, muito sensível que ele era, né? Que aquela sombra do seu coração havia desaparecido. E aí o Emmanuel então, sem perder a oportunidade de ser Emmanuel, né? Diz para ele: "Tá vendo, Chico? A receita de Jesus nunca falha. Nunca falha." Essa história é linda, né? E difícil de fazer isso, né? Talvez você me pergunte: engraçado, Eduardo, sabe? Então quer dizer que se alguém faz mal para mim, eu não devo nem expor isso para a pessoa, como o Chico fez? Eu devo nem expor o meu descontentamento para ela? Eu simplesmente devo ir lá e comprar um presente para ela? Do jeitinho que o Chico fez? Veja bem, o Chico é o Chico. E nós somos nós, né? Perdoar não é deixar de dizer o que te magoou, a quem te magoou, né? Jesus diz isso a Simão Pedro. Ele diz o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele e conversa sobre a falta que ele cometeu. Jesus que diz isso, né? Muitas vezes a gente não expõe ao outro que a conduta dele, que a fala dele me desagradou, me machucou. A gente prefere simplesmente virar a cara, bloquear, né? E ele que tem a mínima noção aí do que fez, não é verdade? Mas o problema é, e se a pessoa não tiver noção do mal que fez? E se ela nem percebeu o mal que fez? Isso vai durar até quando? Outro detalhe da fala de Jesus a Simão é que ele diz o seguinte: vai e fala em particular, sobre o que te desagradou. Não é para ficar dando indireto no grupo da família, né? Ou no grupo do trabalho, ou postando frase do Chico para o outro ver e quem sabe desconfiar, né? Engraçado, gente. Esses dias eu ouvi um comentário muito engraçado, né? Falando em frase do Chico. Vocês já viram como é que espírita faz para falar mal do companheiro do centro sem ficar com a consciência pesada? Ele chega pro outro e diz o seguinte: olha, nós precisamos urgente rezar pro fulano, rezar pro ciclano, porque o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo, e aí desce a lenha, né? Ah, não, mas deve ser obsessão. É obsessão. E aí vai. A consciência fica tranquila, né? Precisamos abandonar essa conduta. Brincadeiras à parte, isso não é perdão. Não é perdão. Perdoar é transformar. Mas como toda transformação, pode ser difícil e pode ser doloroso perdoar. Vocês já viram de perto, para quem gosta de observar a natureza como eu gosto, uma lagarta dentro de um casulo? Aquilo parece ser apertado, desconfortável, não é? Ela mexe para lá, mexe para cá, dá uma vontade de abrir, de ajudar, mas se a gente ajuda, a borboleta morre porque não consegue voar, não está formada ainda, né? Mas por que perdoar é tão difícil, Eduardo? Ao ponto que até para o Chico foi um desafio. Para a gente responder essa pergunta, nós precisamos falar antes sobre caridade. Por incrível que pareça, perdão tem tudo a ver com caridade. Sobre as duas formas que existe caridade, né?
A primeira forma de caridade é a caridade material, né? Que é quando nós simplesmente transferimos algo de material para alguém, né? Algo que não é nosso, não nos pertence, porque não veio de dentro de nós. Chegou até nós ou pelas mãos de outra pessoa, ou pela providência divina, né? Por exemplo, uma cesta básica, um dinheiro que seja, né? Uma sopa. É sim importante, mas essa é a mais fácil das caridades. Justamente porque a gente doa algo que não nos pertence de fato. E sempre fica mais fácil a gente desapegar daquilo que de fato não nos pertence, não é? Está apenas passando pelas nossas mãos. Agora, tem a caridade moral também. Essa sim é a mais difícil. Porque para a gente praticar essa caridade, é preciso doar ou renunciar a algum sentimento que existe aqui, ó, dentro de mim, dentro de nós. E sempre que é difícil atuar no campo do sentimento, é mais difícil. É mais difícil. Porque o sentimento, muitas vezes, é algo que a gente está aprendendo a controlar, ou a gente está negativamente impregnado dele, né? Quando a gente fala de um sentimento negativo, ou a gente ainda tem muito pouquinho para dar quando se fala de um sentimento positivo. E quando a gente fala sobre o perdão, estamos falando de caridade moral. Por isso é tão difícil. E por isso é sempre mais agradável a Deus esse tipo de caridade, né? No Evangelho já se fala. Não porque Deus tenha predileção por determinado tipo de bondade que a gente faz, mas porque Ele sabe que quando a gente perdoa, nós estamos dando um passo importantíssimo na direção do amor. Vocês lembram daquela canção que diz assim, ó? Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu que o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim viu no outono a primavera, descobriu o que é no conflito que a vida faz crescer. Lembram dessa canção? Dessa linda canção? Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu que o amor só é amor se ele já provou alguma dor. É verdade, meus irmãos. Se a gente não experienciou a necessidade do perdão, é difícil dizer que a gente ama de fato, né? Vou te fazer uma pergunta. Quantas pessoas especiais você tem hoje ao seu lado porque você escolheu perdoar? Tem uma história muito engraçada que eu vi esses dias daquele pastor, né, do Cláudio Duarte. Ele é muito divertido, né? Muito legal. E ele dizia que quando ele era solteiro ainda, ele morava numa cidadezinha de Xerém, né, no Rio de Janeiro, acho que é Boa Vista. É uma cidade minúscula mesmo, né? E aí naquela época ele estava noivo, né? E a noiva dele o traiu. Vocês imaginam? Uma cidade pequenininha, né? Daquela, virou uma fofoca só, um deboche só, né? Imagina, noivo, traiu, né? E aí ele fala que ele passava na rua e as pessoas faziam assim, mó. Ele é muito engraçado, né? E aí ele diz assim, mas Deus é muito justo, Deus é muito fiel. Sabe o que aconteceu com aquela mulher que me traiu? Hoje ela é a mãe dos meus 2 filhos. E aí alguém pensa, né? Ele fala, esse aí é manso, hein? O cara casou com a mulher que o traiu. E ele fala, casei. E eu digo mais. Se eu tivesse perdido aquela mulher, eu teria perdido a mulher da minha vida. Porque a minha esposa é o rio que atravessa o deserto da minha vida. Mas para descobrir isso,
ele teve que passar pela experiência do perdão. E ele venceu o inimigo mais difícil de todos que habitam em nós, que é o ego, né? O ego. Então, é como eu ia dizendo, quantas pessoas especiais você tem hoje ao seu lado porque você escolheu perdoar? Mas tem uma outra pergunta também. Quantas pessoas especiais você deixou de ter ao seu lado hoje porque você escolheu não perdoar? Duas escolhas diferentes. Precisamos ter cuidado com uma coisa, sabe, meus irmãos? Precisamos ter muito cuidado, porque sempre que a gente fala de perdão, a gente sempre aborda a perspectiva de que nós devemos perdoar quem nos ofende. Mas esquecemos o quanto nós já precisamos ser perdoados por aqueles que ofendemos, né? E a vida é um constante exercício do perdão. Pergunta para quem é casado se eu estou mentindo, né? Não que eu esteja reclamando, não, sou muito bem casado, amo minha esposa. Mas um casamento sem perdão não existe, não dura uma semana, né? A gente precisa perdoar e ser perdoado pelo nosso parceiro no mínimo umas 10 vezes, todos os dias. Todos os dias. Pois quem convive conosco sabe exatamente o ponto em que a gente é insuportável, não é? Sabe o dia que a gente está insuportável. E aprender a conviver com isso é ter coragem de amar. Ter coragem de amar através do exercício constante do perdão. Ter coragem de se entregar numa relação. É como diz aquela canção Ensina-me a Amar, né? Que diz assim: quero amar alguém, quero me entregar ao irmão. Assim tenho aprendido, perdoar é transformar. Perdoar é transformar, né? Mas talvez você esteja aí do outro lado e mesmo depois dessa nossa conversa inicial, no seu íntimo você me diga: Eduardo, você quer saber de uma coisa? Eu não tenho vontade de amar, não. Não tenho, não. O que a pessoa me fez foi muito sério. Muito. Eu tenho a vontade de me vingar. E eu penso nisso todos os dias. Todos os dias. Meu irmão, minha irmã, segura aqui na minha mão. Eu entendo a sua dor. Juro pra você que eu entendo. Mas eu te convido a refletir sobre a frase de um pensador que diz o seguinte: se você quiser ser feliz por um instante, vingue-se. Agora, se você quiser ser feliz por toda a vida, então perdoe. Então perdoe. Vocês conhecem a história de Nelson Mandela? Nelson Mandela passou 27 anos preso, né? Depois daquela luta do apartheid, né? Na África do Sul, entre brancos e negros. Dos 27 anos que Mandela passou na prisão, 18 deles foram na solitária. 18. E detalhe, a solitária tinha 1,60 m de altura e ele tinha 1,90 m. 18 anos. E ele só saía dali para duas coisas: ou para ele ser torturado, ou para ele ser interrogado pelos seus carcereiros, que o tratavam pior do que tratam um animal selvagem, né? Eduardo, mas como que ele sobreviveu? Até mentalmente, como que ele não ficou louco? Ele sobreviveu, sabe por quê? Porque era só o corpo de Mandela que estava preso. O espírito dele se libertava mais a cada ano que passava. E isso ficou provado em 94, né? 1994, quando Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul.
E no seu jantar de posse, meus irmãos, ele pediu que sentassem à sua direita e à sua esquerda os 2 carcereiros que o mantiveram ali na prisão, que o torturaram. E quando questionado pela mídia, inconformado com isso, por que ele fez isso? Ele respondeu: porque eu gostaria que pela primeira vez na vida eles me vissem como um ser humano que eu sou, igual a todos. Ele poderia ter feito o que ele quisesse com esses 2 homens. Ele tinha o poder na mão de um presidente. Mas com esse exemplo de amor por eles e pelo seu povo e pela humanidade, ele desmistificou uma mentira que nos contam desde crianças, desde quando a gente assistiu o desenho do He-Man e do esqueleto, né? Qual é essa mentira? A vingança te traz a paz. Isso é tão ilusório, meus irmãos, que até mesmo nos filmes de super-herói eu tenho observado uma coisa. O pós-vingança nunca é mostrado. Nunca. O enredo é sempre o mesmo. Vocês já perceberam? O vilão vai lá, faz algo de ruim para o herói ou para a humanidade, né? Aí o herói luta, apanha e no final destrói ou tira a vida, né, do vilão. E aí o filme acaba. Sabe por que acaba? Claro que acaba. Porque o herói tem que terminar emocionalmente por cima, né? Por isso que acaba o filme. Mas, digo para vocês, se tivesse a continuação, iríamos ver super-heróis emocionalmente fragilizados pela ausência do perdão. Porque vingar-se não traz paz. Não traz paz. Quando a gente deixa de perdoar, a gente cria um chamado ressentimento. Vocês já perceberam, já prestaram atenção nessa palavra? Ressentimento. O que é ressentir? Ressentir é sentir de novo. E de novo. E de novo. E mais uma vez. E por isso, a mágoa e o ressentimento são como uma prisão sem grades, né? Aprisiona não o corpo, mas o nosso sentimento, a nossa mente, a nossa alma. Quanto maior a mágoa, mais tempo a gente passa na prisão. Na grande maioria das vezes, meus irmãos, a mágoa se faz dentro de nós quando a gente alimenta a expectativa sobre o comportamento de uma pessoa. Preste atenção nisso. Essa expectativa não se concretiza, né? Um pai que deveria me proteger e me agrediu e me abusou. Uma mãe que deveria me amar incondicionalmente, Eduardo, e me abandonou. Nunca me valorizou. Um irmão que deveria ser o meu melhor amigo, mas foi um grande carrasco. Um parceiro amoroso que deveria ser sempre fiel e carinhoso, eu me doei, mas ele me desrespeitou profundamente. Engraçado, né, meus irmãos? Como é que a mágoa está sempre ligada a alguém próximo? Sabe por quê? É que quando os laços se estreitam, quanto mais convivemos, maior a chance de magoar e de ser magoado, de ferir e ser ferido, de ofender e ser ofendido. Porque as situações da vida se alteram. E a cada situação nova que eu vivo, eu descubro uma nova face do meu eu. Não é? Quantas vezes a gente vive uma situação e a gente fala assim, eu nunca imaginei que a minha reação fosse aquela. Então, cuidado com expectativas grandes demais, depositadas em pessoas pequenas demais. Eu não estou maldizendo quem te magoou, não é isso não. Eu estou dizendo que todos nós somos pequeninos ainda. Todos nós. Todos nós precisamos passar pelo processo do perdão em alguma parte da nossa existência. Em alguma parte da nossa existência, nós precisamos ser perdoados. Eu e você já matamos.
eu e você já violentamos. Já experienciamos situações em vidas passadas que, se a gente lembrasse, a gente não conseguiria nem viver emocionalmente em paz. Jamais. E é por isso que existe a bênção do esquecimento das nossas vidas passadas. Mas, Eduardo, eu concordo. Como que eu faço para vencer isso dentro de mim? Mudando o canal. Mudando a sintonia. Pensando em como você pode mudar a história da tua dor. Sabe? Aquela mesma história que a gente conta para nós mesmos ou para alguém toda vez que a gente lembra do fato que nos aconteceu. Pois é. Relembrar o fato, falar disso inúmeras vezes, né, desde que não seja no seu psicólogo, mas nos colocar no lugar de vítimas dentro da história que contamos, nos dá a sensação de que o sofrimento que passamos nunca será esquecido. E que, se a gente deixar de lembrar e vivenciar essa história de dor, quem nos fez sofrer vai ficar liberto de pagar pelo que fez. Então eu lembro sempre para aprisionar essa pessoa, para nunca ficar livre disso. Mas conservar a mágoa não tem serventia alguma, a não ser nos adoecer, né? Conservar a mágoa não aprisiona o outro, meu irmão, minha irmã. Aprisiona você. Aprisiona você. O outro provavelmente não está sofrendo nem menos e nem mais só porque a gente manteve a mágoa dentro de nós. Mas cada vez que a gente conta a história da nossa dor, ressaltando o quanto fomos vítimas daquela pessoa, enfatizando o quanto ela foi cruel conosco, continuamos nos aprisionando a ela. Continuamos doentes de mágoa. E nós precisamos ultrapassar esse momento. Nós precisamos nos curar. Precisamos nos curar. Então, que tal? Vou te sugerir algo. Que tal parar um pouco e reformular a história da tua dor? Sem forçar acontecimentos ou inocentar ninguém, não é isso não. Mas colocando um foco nas tuas atitudes. No que você fez e no que você pode fazer de construtivo diante de tudo que te aconteceu. Já pensou nisso? Já pensou naquela frase linda que diz o seguinte: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Bom, essa reflexão é muito valiosa. Espero que tenha te ajudado. Mas eu vou te dar também um outro recurso, tá? Para você lidar com o perdão. Para você ter coragem de perdoar. É uma dinâmica que eu aprendi. Chama-se Dinâmica do Perdão. A gente fez numa live há mais ou menos uns 2 meses atrás. E ela é preciosa. Muita gente me escreve até hoje dizendo o quanto essa live fez diferença na sua vida. Então, vamos lá. Ela é muito simples, mas é eficaz. Então feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Tô vendo gente com o olho aberto ainda. Visualize no seu pensamento a pessoa que te causou toda a dor. Entre em contato com esse sentimento. Visualiza. Sente. Recorda o motivo da tua mágoa. Relembra aonde você foi ferido. Então agora, você imagina que está frente a frente com essa pessoa, de olhos fechados. E agora você nota que essa pessoa
começa estranhamente a diminuir de tamanho e também a diminuir de idade. E ela vai diminuindo, diminuindo, até ficar do tamanho de uma criança de 3 anos de idade. De 3 anos de idade. Você então se permite ficar olhando os olhinhos daquela criança que te olham de volta, num olhar puro e inocente. E no momento em que você observa aquela pequena criança, seu coração começa a se abrir e a se desarmar. E você começa a enxergar uma pureza naquele ser pequenino. Se você conhece a história, ou imagina como tenha sido a história daquela criança, procura visualizar as situações que essa criança esteja enfrentando, ainda tão pequena, as ausências, as dores, as feridas, não para justificar o que ela te fez, mas para compreender. E agora que o seu coração está mais aberto, se ajoelhe na altura dessa criança e diga a ela, olhando nos seus olhinhos: eu vejo você. Repita: eu vejo você, criança. Eu compreendo que a gente fere onde a gente foi ferido, e por isso eu te liberto de mim. Pode ir, eu te liberto. Dito isso, você se levanta e a criança então estende os bracinhos para que você a pegue no colo. E assim você o faz. Abraça essa criança, abre teu coração, chora, perdoa, diz a ela: eu te liberto de mim. Me liberte de você também. Vamos seguir o nosso caminho. Vamos recomeçar. Perdoa. E então essa criança vai desaparecendo, vai desaparecendo e desaparece no teu abraço. Espero que tenha te feito bem. Repita quantas vezes for necessário essa dinâmica. E eu gostaria de encerrar a nossa noite de hoje com uma poesia chamada Perdoar. Há quem diga que quem bate logo esquece. Quem apanha é quem se lembra da ferida, que se torna cicatriz por toda a vida, muitas vezes em alguém que nem merece. É na hora que a justiça esmorece, que a vingança ganha traços de maldade, e o ódio lhe assalta a liberdade, lhe deixando preso a esse mal cortante. A vingança dura apenas um instante, e o perdão dura uma eternidade. Acredite e nunca perca a esperança, que a justiça tenha sempre precisão. Na balança, 20 gramas de perdão pesam mais que 20 quilos de vingança. Há quem diga, quem perdoa um dia cansa, pois pergunte isso a Deus por caridade. Já pensou se ele cansasse de verdade, se tornando vingativo e intolerante? A vingança dura apenas um instante e o perdão dura uma eternidade. Perdoar talvez seja um recomeço. Não entenda isso como esquecimento. Siga em frente, que Deus faz o julgamento. Cada um paga a conta no seu preço.
A justiça nunca erra o endereço. Mesmo cega, enxerga o mal e a bondade. Perdoar não lhe faz fraco, nem covarde. Lhe faz forte, lhe faz livre e tolerante. A vingança dura apenas um instante e o perdão dura uma eternidade. Se fosse por um dia, somente por mais um só dia, pra você fazer o que ainda não fez. O que é que ainda não fez? O que você faria? Me diga o que é que faria se o último dia fosse sua última vez. Fosse sua última vez. O que perdoaria? O que você relevaria, priorizaria no dia da última vez? Fazia diferente, talvez. Sorriria mais fácil. Talvez abraçasse mais fácil. Um gesto pequeno, um ser mais cortês. Fazia diferente, talvez. Aprender, respeitar sentimentos. E saber esperar o tempo. Que tal se gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos do fim de teu dia comigo, pra olhar a beleza da flor, pra sentir do irmão a dor. Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto. Não há tempo a perder, com você é a seguir o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. O que? Aprender, respeitar sentimentos. E saber esperar o tempo. Que tal se gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos do fim de teu dia, pra olhar a beleza da flor, pra sentir do irmão a dor. Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto. Não há tempo a perder, com sofrer é seguir o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. Coragem pra perdoar e assim permitir a sua alma alçar novos voos. Você merece ser feliz. Você merece o recomeço e limpar o seu coração de toda mágoa. Um beijo com muito amor, com muito carinho, torcendo por você, torcendo pela tua coragem de perdoar. Vá ser feliz. Coragem. Um beijo no fundo do seu coração.
muito obrigado por estar conosco.